Eu assisti um TED sobre neurônios. A Susana Herculano descobriu uma maneira de contar neurônios. Ela se questionou sobre o dado de que os seres humanos têm 100 milhões de neurônios. E ela queria saber se de fato alguém tinha contado isso e qual era a maneira que contava. E ela descobriu, depois de muitas perguntas, para não estender, que na verdade era uma estimativa baseada em outros estudos com outros animais. Ela não parou por aí e resolveu que queria contar esses neurônios. Primeiro, nós seres humanos tínhamos a ideia de que o cérebro era mais funcional conforme o seu tamanho. Mas o cérebro de um elefante tem 4, 5 quilos. O cérebro de um ser humano tem 1,5 kg a 1,2 kg. E sei lá, eu não considero que o elefante consiga criar coisas mais incríveis do que os seres humanos. Estudos identificaram que o cérebro humano gasta aí 20% da energia total do dia. De 2.000 calorias que geralmente nosso corpo gasta no dia, o cérebro gasta quase 550 calorias. E pra quem não sabe, o que a gente come é o que gera energia. Por que o nosso cérebro gasta tanta energia? É porque a gente tem o córtex pré-frontal mais desenvolvido do que outros animais. Por que a gente consegue se desenvolver mais do que, por exemplo, primatas? Embora sejam mamíferos, a gente está muito mais perto dos primatas do que de outros mamíferos aí do nosso ecossistema. Isso também é interessante porque, se a gente fosse comparar a nossa alimentação com a alimentação de um primata, a gente precisaria ficar mastigando por aproximadamente 9 horas do nosso dia para conseguir ingerir essa quantidade de comida ou de calorias para conseguir sustentar o nosso cérebro e ter a nossa estrutura corporal média normal de um ser humano. Precisaríamos passar o dia que a gente fica acordado, o tempo que a gente fica acordado, praticamente inteiro comendo. Porque, basicamente, a gente descobriu lá no passado uma maneira de cozinhar alimentos. E quando a gente aprendeu a cozinhar alimentos, a gente tornou o processo de absorção de um alimento que é duro, cru, que é difícil de mastigar e difícil de ser também ingerido pelo nosso estômago e intestinos, ficasse mais simples. Então hoje a gente consegue juntar mais alimentos em um só e consumir, às vezes até, a quantidade de calorias que a gente precisaria em 5 dias em uma receita só, em uma alimentação só. É ou não é verdade que tu gosta de comer aquele podrão? E a parte mais engraçada é quando eles fizeram a mesma proporção de que se o nosso cérebro fosse parecido com o de um roedor, por exemplo. Se fosse na mesma proporção, a gente precisaria ter um cérebro de 36 quilos, porque os neurônios dos seres humanos e dos primatas é diferente dos neurônios de um roedor, óbvio. Mas tendo 36 quilos na nossa cabeça, seria praticamente impossível de a gente sobreviver. Mantendo a mesma proporção de um roedor e o nosso cérebro, nós precisaríamos ter 69 toneladas. Não parece com o que a gente é, né? E fazendo os cálculos de quanto um primata consome de alimentos no dia, de calorias, poderíamos chegar a um cálculo de que, no máximo, ele conseguiria ter 43 bilhões de neurônios, mas o corpo dele não poderia passar de 25 quilos. E é por isso que os nossos antepassados são abençoados por terem nos trazido uma maneira de ingerir mais calorias em menos tempo e sobrar espaço de tempo pra gente fazer outras coisas que a gente gosta mais, como, por exemplo, assistir um vídeo aqui no Instagram.